Nós vamos continuar com esse assunto, porque nós, a Sara, para ampliar um pouco o debate sobre CPR e recuperação judicial, conversou com o professor de Direito Agrário, o Bernardo Viana Valric, que colocou um posicionamento um pouco diferente do assessor e analista da ProSoja. Veja. É isso mesmo, eu vou conversar com o Bernardo Viana, ele que fala de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e é advogado, produtor rural, mestrando em Direito, especialista em Direito Ambiental e tem um amplo currículo e entende muito bem desse assunto. Bernardo, eu começo te perguntando então, como é que você vê essa questão da retirada da CPR, a Cédula de Produto Rural, da recuperação judicial legalmente? O que a gente pode avaliar sobre isso? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara. Importante a gente fazer, com relação a esse tema, Sara, uma breve contextualização do histórico que nós tivemos dessa discussão específica em relação à CPR e à recuperação judicial. Nós partimos aí de um precedente do STJ que admitiu, em 2019, a recuperação judicial do produtor rural. Certo. Posterior a isso, então, nós tivemos a MP 897, aonde, através da emenda 214 do deputado Neri Geller, houve uma tentativa de exclusão da CPR da recuperação judicial, ou seja, os créditos que eram representados por CPR estariam excluídos da recuperação judicial do produtor rural. Mas, no entanto, essa emenda não passou, tá? Ela foi rejeitada quando foi apreciada no Congresso, e aí, a partir da conversão da MP na Lei do Agro, a 13986, a situação da CPR permaneceu como estava antes, ou seja, incluindo os créditos na RJ. Bom, posterior a isso, nós tivemos recentemente a aprovação do substitutivo do PL 6229 de 2005, onde nós tivemos novamente uma tentativa, e agora dessa vez uma tentativa bem sucedida, de excluir da recuperação judicial os créditos da CPR, tá? Eu estou falando da emenda número 11 do deputado Alceu Moreira. Uhum. E aqui, Sara, nós precisamos só distinguir da primeira tentativa lá da MP 897, e aqui vale uma ressalva positiva no sentido de que nesse momento nós tivemos alguns cuidados que naquela oportunidade não foram tomados, tá? Nós entendemos que esse texto agora vem com uma roupagem positiva, do ponto de vista tanto de proteção daqueles que financiam o produtor, quanto do próprio produtor. E aqui você, só abrindo uma ressalva, né, Bernardo, além de advogado, você é também produtor rural, né? Exatamente, aí é importante que a gente possa fazer essa ponderação dos dois lados, né, e encontrar um ponto de equilíbrio, que aqui eu acho que o grande mote disso tudo é encontrar um texto razoável, equilibrado, que contemple aí os anseios de ambas as partes. A gente sabe que o financiador não pode ficar sem o produtor rural não pode ficar sem o financiador. Então esse foi o desafio que me parece que foi atendido, a meu ver, tá? Salvo melhor juízo, essa alteração veio positiva. Nós tivemos a alteração, Sara, do artigo 11 da Lei 8929, que é a lei da CPR, tá? Diferentemente do que tinha na primeira tentativa da MP em 2019, onde todos os créditos de qualquer tipo de CPR eram excluídos, aqui nós tivemos a pontuação de duas circunstâncias específicas, tá? Que são as circunstâncias onde o produtor vende antecipadamente a sua safra, tá? E aí nós estamos falando daquele agente econômico que compra a produção, e numa segunda circunstância que são aqueles financiamentos para aquisição de insumo. Ou seja, as CPRs que são utilizadas para vender produto antecipadamente ou então que são utilizadas para adquirir insumo, essas exclusivamente nestas circunstâncias é que elas são excluídas da recuperação judicial. Ou seja, nós temos duas circunstâncias específicas, dois agentes que são de extrema importância, que é aquele que compra a produção e aquele que fornece os insumos para o produtor poder viabilizar o cultivo da sua lavoura. Então aqui me parece que é o grande diferencial
desse novo texto, porque ele segmenta e trata com diferença aquilo que realmente importa para o produtor. Então, nesse aspecto, Sara, realmente esse texto foi feliz nesse ponto. E outro detalhe importante, que para deixar bem pontuado isso, é que a redação do artigo 11, que é o artigo que está sendo alterado agora, o artigo 11 da lei da CPR, ele excluía a alegação de caso fortuito ou força maior. O que significa isso? Que mesmo que o produtor tivesse uma frustração de safra, e caso fortuito ou força maior no caso da agricultura, é um problema climático, como estiagem, como geada, como granizo, ou então uma catástrofe, como uma queimada, por exemplo. Uhum. O artigo 11 excluía essa possibilidade do produtor alegar que, se tivesse uma frustração de safra, ele não conseguiria honrar, ou seja, independente de qualquer coisa, ele teria que honrar. Nessa redação nova, e aí é um ponto positivo para o produtor, ele faz exatamente essa ressalva. Exclui-se da RJ os créditos objeto daquelas CPRs naquelas circunstâncias, CPRs físicas, tá? Mas certo, com a ressalva de que, se o produtor tiver uma frustração de safra, ou seja, um quadro de caso fortuito ou força maior, ele vai poder rever isso, e aí essa determinação, essa obrigatoriedade de exclusão dos créditos, ela é relativizada. E nós não tínhamos isso, é uma novidade em favor do produtor, inclusive é uma das questões que a gente tem conversado bastante. E outro ponto também, por fim, e um terceiro aspecto aqui, é que a CPR financeira, que é a CPR utilizada normalmente pelos bancos, pelas instituições financeiras, essa continua sujeita. Então, é importante, vamos dizer assim, destrinchar esse texto. É uma redação nova do artigo, que é uma redação bem mais extensa, bem mais completa, tá? Por fim, aqui eu deixaria só uma ressalva, que me parece um tanto imperfeito o texto, por ele não deixar claro que essa proteção, essa exclusão, essa blindagem dos créditos da CPR, ela seja exclusivamente para aqueles financiadores da última safra. Isso não fica claro no texto, é isso que o legislador, a meu ver, quis colocar, mas isso não fica claro no texto, tá? Então, a imperfeição que nós vemos é exatamente essa. Poderia ter sido mais claro no sentido de dizer, bom, quem está financiando é que tem esse privilégio. Uhum. Nós observamos que as alterações da 11.101, elas têm essa ideologia. Existe uma modificação que privilegia aquele agente econômico que está financiando o produtor. Isso poderia ter, nesse caso da CPR, nesse artigo 11, poderia ter ficado mais claro. Mas, salvo isso, a meu juízo, ele é positivo, ele é equilibrado, e me parece um texto que guarda um bom senso em relação a esse ponto de equilíbrio que é necessário nessa circunstância específica, Sara. Perfeito, Bernardo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por todos esses esclarecimentos. Sem dúvida, eles são de grande valia para o produtor, para o financiador e para todo mundo que depende desses títulos tão importantes, né, para o nosso agronegócio. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Um abraço.